Bom, pessoal, então hoje nós estamos nessa segunda noite da Semana da Família e vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais. O nosso tema, que é um tema não proposto por nós, Paróquia São José de Maruípe. É um tema proposto a nível nacional. Quiçá fosse uma discussão mundial, mas é um tema proposto pela CNBB. Então, a gente vai se apresentar um pouquinho, mas eu queria propor de imediato uma coisa. O que a gente vai falar aqui, vocês vão ver que não são verdades absolutas. E a gente em nenhum momento vai se propor a ser o portador da verdade absoluta. Mas apenas algumas questões que são pertinentes, são inerentes ao uso de rede social e de família. Deixa eu baixar o microfone que vai dar microfonia. Bom, então nós vamos começar do começo. Quem nós somos? Quem nós dois aqui na frente somos? Quem é ele? Quem é ela? Quem é o Léo? E quem que é a Tati? Quem é o Léo? O Léo sou eu. Ela é a Tati, né? Claro. Mas eu tenho 45 anos. A Tati, vamos dizer que está ali perto. Não vou dizer, a gente não revela a idade de mulher, né? Não, é a mesma idade, não. Não adianta esconder isso. Não, mas para não falar, né? Enfim, o Léo, ele é analista de sistemas. Eu sou assistente social. O Léo é torcedor do Flamengo. Eu sou vascaína. As nossas diferenças. São as nossas diferenças. O Léo é torcedor da Desportiva Ferroviária. Eu torço para o Rio Branco. Então, até a nível local aqui, a gente tem as nossas diferenças. Agora, eu não vivo sem servir a Deus. Nós, né, meu bem? Ela também não vive sem servir a Deus. Então, aqui na nossa paróquia, eu hoje estou da comunidade matriz, mas pertenço à PASCOM, né, Pastoral da Comunicação da nossa paróquia. Também a Pastoral Familiar, onde juntos somos o casal responsável pela área dos casos especiais. E eu também sirvo na Catedral de Vitória, na Catedral Metropolitana, no coral da Catedral. Eu também sou ministra de Eucaristia, servimos juntos na pastoral, como o Léo falou, e também sou estou coordenadora da pastoral do dízimo aqui da nossa comunidade. A gente coloca sempre esse nosso serviço como estamos, né? Estamos porque não é eterno, nada é eterno. E que bom que não seja assim, né? Então, a gente vai falar um pouquinho das redes sociais e, para começo de história, nós vamos falar o seguinte: o propósito inicial de cada rede, no geral, é um pouco diferente, ou às vezes até bem diferente daquele que é dado aqui no Brasil. Alguns, antigamente, falavam, inclusive, que quem matou o Orkut não foi o Facebook, foi o Brasil. Antigamente, porque a forma de utilizar a rede pelo brasileiro é muito diferente dos demais. Os demais são mais contidos. A gente, se alguém fala mal do Brasil, vai lá e inunda, né, a página da pessoa de comentários. É só o brasileiro que faz isso. Somente o brasileiro que faz isso. Então, o brasileiro tem essa tendência a dar um uso diferente para as redes sociais. Tá bom? Agora, nós temos... Agora, nós temos redes sociais diferentes, temos várias redes sociais, e cada uma delas tem o seu propósito. E aí vem outra diferença nossa. Eu tenho rede social, eu tenho conta em absolutamente todas as redes sociais. Eu não tenho rede social. E sou muito pressionada pelos meus amigos para ter rede social, mas não é uma coisa que eu gosto, não me identifico.
né? Enfim, tenho minhas questões mesmo, não gosto, não uso. Eu resistirei o quanto eu puder. Não uma coisa. Eu tenho WhatsApp só, que hoje em dia é impossível, né, gente, não ter WhatsApp, né? Virou, acho que a principal forma da gente se comunicar, mais além do que o próprio telefone, né? De ligar, pegar o telefone e ligar. Mas a única rede que eu uso é o WhatsApp. Então, assim, a gente vai começar um pouquinho explicando, principalmente porque a gente tem pessoas que não usam, como é o caso da minha digníssima, o que é o propósito de cada rede social. Então, nós temos, como ela falou, o WhatsApp, que é basicamente para comunicação interpessoal. Eu com a minha esposa, eu com meus irmãos, eu com meu pai. E, ao tempo vai passando, e nós temos a entrada dos grupos. Temos a entrada depois, viu que não estava dando certo o grupo, que era muita discussão, entra a linha de transmissão, que é só alguém colocando a mensagem e pronto, você só aceita, para não rolar discussão, né? Mas é basicamente um programa uma rede de comunicação. Alguns não sabem, mas no começo o WhatsApp ele era pago. Você tinha que pagar uma anuidade em dólar para poder utilizar o WhatsApp. Isso lá no começo da rede, tá ok? Claro que isso ia brecar o crescimento, então eles tiraram a cobrança e hoje em dia, claro, todo mundo pode usar. Todo mundo, mais ou menos. E nós temos, então, 147 milhões de usuários hoje de WhatsApp no Brasil. 147 milhões. Nós temos também o Facebook. O Facebook, ele nasceu para um contato longínquo. Para aquele cara que eu não consigo ver ele, encontrar ele desde o meu ensino médio, desde a faculdade. É para isso que o Facebook nasceu. E a gente fala com quem está do nosso lado, né? Mas o Facebook nasceu para fazer contato com quem está de longe, na verdade. Quantos usuários? No Brasil, 109 milhões de usuários. Um detalhezinho sobre o WhatsApp. O Brasil é o país que mais usa o WhatsApp no mundo. E, inversamente, um dos países que menos usa é o próprio Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ainda hoje, não é que eles não usam, mas ainda hoje eles usam mensagem mesmo, torpedo, né, que a gente chama, para poder se comunicar. Tá bom? Nós temos, então, depois o Instagram, que ele é focado em momentos. E, de fato, é lá que eu coloco a foto do churrasco, é lá que eu coloco a foto do aniversário da avó, é lá que eu coloco a foto do batismo da família, é ali, é no Instagram. Então, são os nossos momentos, né? E nós temos no Instagram 134 milhões de usuários. Notem que é mais do que Facebook. 30 milhões quase a mais do que o Facebook. E aí fica um detalhe. Nós, mais velhos, vamos assim dizer, nós somos os usuários do Facebook. A geração mais nova, nem tanto. Por isso que tem esse número tão diferente. Então, você quer monitorar seu filho na internet, não vai no Facebook, você vai no Instagram. Ok? Temos o YouTube. O YouTube é focado em histórias. São vídeos sempre focados em histórias. Eu penso o seguinte, você é homem que gosta de gosta de ver um jogo de futebol. Um jogo de futebol é feito a narração no sentido de contar uma história. Um time mais fraco, que enfrenta o mais forte, e que não sei o quê, e que em alguma hora dá uma reviravolta e tudo mais. Então, até uma partida de futebol é contada de forma, na narração mesmo, na Globo, ao vivo, de forma a ser uma história. O YouTube também se propõe a ser contagem de histórias. E nós temos no YouTube 98 milhões. Temos o TikTok, que é o famoso das dancinhas, né? Aí sim, a nova geração também está lá presente massivamente, né? Nós temos 98 milhões de usuários, nota que bate com o YouTube, 98 milhões, e o TikTok tem mais ou menos 4 anos, o YouTube já vai para quase 20. Então, nota como que cresceu. E, por último, o X, hoje o X, ou o Twitter, que é o que você está pensando agora. Antes que esse pensamento saia da sua cabeça, vai lá e escreve. O propósito do Twitter ou do X é esse. Ok? E ele conta com apenas 22 milhões de usuários no Brasil. Pô, Léo, então ele quase não é utilizado. Então,
ele quase não é utilizado, mas hoje, apesar disso, ele tem papel de predominância. Se alguém falou alguma coisa, pode ter certeza, ele falou no Twitter. E aí a grande mídia reverbera, ok? A Globo, por muito tempo, por exemplo, resistiu a mostrar coisas faladas no Twitter, ok? Mas hoje não teve jeito, ela tem um quê de importância. Então, mesmo sendo a menor rede, entre aspas, ela é a rede, na verdade, de maior importância, tá bom? Bom, em qualquer rede, e aí eu vou falar que é qualquer uma mesmo, nós temos algumas semelhanças. Primeira coisa, é vedado, é proibido o uso por parte de menores de 13 anos de idade. Léo, mas o meu filho tem menos de 13 anos e tem uma conta no Facebook ou no WhatsApp, que seja. Sinto te dizer que você está legalmente errado. E o seu filho também. Por que 13 anos, pessoal? Porque 13 anos é uma idade que, juridicamente, nos Estados Unidos, a pessoa passa a ser responsável pelos seus atos. Não é tomar maioridade, mas é que aquilo que você fala, você já vai responder por isso, se você falar algo errado. Então, 13 anos é uma idade que é mínima para se ter conta em qualquer rede social. Se você tem conta em rede social com menos de 13 anos, significa, primeiro, que você teve que mentir na idade. Porque eles não admitem ninguém que tenha menos de 13 anos ter conta. Então já começa um erro aí. Ah, mas o Facebook tinha que proteger meus filhos. Quantos anos o seu filho tem? 9. Seu filho não era para estar lá. E o Facebook vai lavar as mãos. Infelizmente, pessoal, é essa questão que eu coloco, tá? A rede social lá vai lavar as mãos. Eu não posso resolver o seu problema, porque o seu filho sequer era para estar lá. Tá bom? Então, em qualquer rede social, menor de 13 anos não daria. Nós temos, por exemplo, as redes Kids. Né? O YouTube, por exemplo, tem a rede Kids, que é você adulto, com uma conta de adulto. Note, você não vai mentir a sua idade. É você, adulto. Vai criar uma conta e vai fazer ali o uso específico, liberado, só algumas coisas, só coisas para crianças, para ela ver. Segunda questão, elas não estão interessadas. Parece que sim, mas não. Elas não estão interessadas de fato no seu gosto pessoal, naquilo que você gosta ou aquilo que você não gosta. Eu estou comentando isso porque, principalmente o YouTube, tem lá o like e o dislike. Né? Tem o gostei e tem o não gostei. Então, vou contar um segredinho para vocês. Não adianta clicar no botão de não gostei. Para o dono do vídeo, o efeito é o mesmo. Mesma coisa que se você tivesse falado que gostou. E é ainda pior, na verdade, se você fala que não gostou. Porque se você gostou de uma coisa aleatória. Mas se você fala para o YouTube, por exemplo, que você não gostou de algo, o YouTube agora é que vai ficar te mostrando toda hora alguma coisa que aquele cara fez, para ver se alguma hora você dá o seu joinha. Então, não me interessa saber se você gosta ou não gosta do conteúdo. Você se manifestou. Se você se manifestou, que gosta ou que não gosta, isso para mim já é importante. E para mim, rede social. Então, eu já atribuo o mesmo valor. Tá ok? Então, quer fazer algo com um vídeo que você não gostou? Primeiro, não faz nada. Não dá nem joinha, porque você não gostou, mas também não dá o dislike, não dá o negativo. Se algo for muito brutal, você vai pegar e vai denunciar esse vídeo. É o mais seguro a ser feito. Assim você garante que aquele vídeo nunca mais vai aparecer para você. É a única forma. Tá bom? Porque se você der um não gostei, já era. Você entrou para a estatística dele. Todos eles, né, na verdade, não, todos eles são baseados em endorfina. O que é endorfina? É te dar uma recompensa, te deixar feliz, se algo de bom aconteceu. Como assim? Postei uma foto.
deu 50 likes, 50 curtidas, não sei quantos compartilhamentos. O mundo todo está falando. Isso me faz ficar feliz, me faz ficar alegre. E amanhã eu vou querer colocar outra coisa para me trazer ainda mais likes, ainda mais gosteis, ainda mais participação. Você falando dessa questão da endorfina, é como se fosse droga, né? Porque quando a gente existe, né, essa informação, quando você usa a droga, seu corpo recebe endorfina. E se você para, o que acontece? Seu corpo pede endorfina. Então, claro que, né, das devidas proporções, é uma coisa danosa se a gente não sabe utilizar, né? Isso aí. E também todos eles utilizam a teoria dos jogos para recompensar. Se alguém aqui trabalha com informática, com programação, já com certeza ouviu falar da teoria dos jogos. A teoria dos jogos é o seguinte: algo não pode ser tão difícil de conquistar a ponto de todo mundo desistir. Mas algo também não pode ser tão fácil de conquistar ao ponto que todo mundo consiga. E esse é um caráter importante. Elas vão dificultar ao máximo que você, por exemplo, tenha um filho que faça sucesso na rede social. Mas não vai ser impossível. Não vai ser impossível. Eles vão colocar regrinhas que, se você decorar essas regrinhas, se você praticar essas regrinhas, vai virar melzinho na chupeta, como diria antigamente. Vai virar fácil, fácil. E, por exemplo, tem uma grande forma de crescer nelas, que todo mundo usa, todas as plataformas têm, e é altamente danoso para a pessoa, que é: poste coisas todos os dias. A pessoa é obrigada a fazer conteúdo todos os dias. Isso vai fazer com que ela canse, isso vai fazer com que ela faça coisas sem pensar, isso vai fazer com que ela faça coisas só pelo conteúdo, mas vai crescer. E no dia que ela não postar nada, meu amigo, no dia seguinte ela te derruba. Porque é uma forma de te punir, porque você não fez aquilo que estava no roteiro para fazer. Quer um exemplo claro? Nós que somos aqui da Pascon, nós temos o YouTube, né, nosso aqui da paróquia. Espero que todos vocês estejam lá, participantes, inscritos, tudo mais. Nos dias que nós temos novena de São José, nossa taxa de inscrição vai lá em cima. E a gente nunca pediu para ninguém se inscrever. Não em transmissão, pelo menos. A gente nunca falou. Tá? Nunca. Mas vai lá em cima. Por quê? Porque em dia de novena tem missa e tem transmissão durante 9 dias. Então o YouTube entende o seguinte: opa, esse aqui vai crescer. E de fato cresce. Aumenta nosso número de assinantes. Ok? Semana Santa, mesma coisa, porque tem transmissão todos os dias. Ok? Não que a gente queira, mas é a regra deles. Ok? Então isso também é um perigo. Tá? Porque isso facilita, entre aspas, a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo, quando você, por um motivo de saúde, por exemplo, se você, tem muita gente que, por exemplo, que tem canal todo dia no YouTube, e quando ele fica 2 dias sem postar, por uma questão de saúde, estava, sei lá, passando mal, gripado, acamado, cansado, gripado, quando ele volta, a primeira coisa que ele faz, gente, desculpa porque eu passei 2 dias sem postar. Eu estava muito doente, e começa a explicar e tudo mais. Gente, olha só que coisa ridícula. Você tem que ficar prestando conta dos outros, porque você ficou 2 dias sem poder fazer conteúdo. Tá bom? E isso é real. Vamos para alguns aspectos econômicos, porque, pessoal, economia, infelizmente, move o mundo. Tá? Para as redes sociais, o que importa não é o que você está vendo, mas é quanto tempo você está vendo. Eu quero que você passe 3 horas todo dia no YouTube. Eu quero que você passe todo dia 2 horas no Instagram. Eu quero que você passe todo dia 1 hora, sei lá, no Twitter da vida. Mas, Léo, por que as redes querem isso? Querem tempo. Porque elas querem a sua visualização. Imagina uma fabricante de celular. Se ela tem que direcionar a verba de publicidade para alguma empresa, para onde ela vai direcionar mais verba? Para onde tem mais pessoas assistindo. E você vai virar estatística para essa fabricante de celular.
para a verba de publicidade dela. Tá? Então, para eles, não importa o que você está fazendo, importa quanto tempo você está fazendo. Tanto que esqueci o nome agora, os streamers da vida, os youtubers, os influenciadores, essa palavra. Os influenciadores, eles querem fazer com que você permaneça na rede. Porque aí aumenta o ganho da rede e aumenta, consequentemente, o ganho deles. Tá bom? E eles têm, para isso, um algoritmo. Algoritmo em informática é a sequência. O que deve acontecer? Um código especializado para te entregar só aquilo que você vai gostar. O TikTok, por exemplo, ele tem o conceito já certo de que em 3 minutos, ele aprende os seus gostos. 3 minutos de uso do TikTok. Ele aprende os seus gostos. E com isso ele passa a te entregar só coisas que você está gostando. E está gostando. E está gostando. E quando você vê, são 6 horas da tarde, daqui a pouco são 10. É de propósito. Ok? A Amazon, né, que é uma grande loja aí, ela foi quem deu o start inicial com isso. E aí eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. A Amazon nem estava no Brasil ainda, mas eu de vez em quando comprava algumas coisas na Amazon nos Estados Unidos. E a Amazon ela era conhecida porque na sua terceira compra, você comprava uma vez um livro, comprava outro livro, uma outra oportunidade. A terceira vez, ela era conhecida por adivinhar o que você ia comprar. Aconteceu comigo. Fiz uma compra de um livro, 6 meses depois fiz outra compra de outro livro, nada a ver, na minha cabeça nada a ver. Quando eu fui entrar nela para comprar o terceiro livro, estava na página inicial exatamente o livro que eu ia comprar. Que, teoricamente, na minha cabeça, não tinha nada a ver. Então, para vocês verem que tem coisas funcionando por trás, tá bom? E o maior perigo disso, pessoal, é que eles só vão te mostrar coisas que vão reforçar a sua opinião. E aí vem um perigo muito ruim de rede social na família. Você quer usar a rede social para formar opinião? Para formar opinião? Esquece. Ele só vai embasar aquela que você já tem. Então, rede social é um péssimo lugar para você ter como referência de qualquer coisa. Não sei qual é o seu posicionamento político, tá? Não sei. Mas qualquer que seja ele, rede social não é o seu lugar para poder formar opinião. Ponto. Porque ela só vai reforçar aquilo que você já sabe. Tá bom? Elas coletam dados de forma não pública. Eu não estou dizendo para ninguém que a informação que eu sei é da Tatiane. Mas essa informação também não é anônima. Eu não divulgo para o público que eu não sei o gosto da Tatiane. Mas, para uma fabricante de celular, eu digo, olha, então, lá na casa tal, no bairro tal, tem alguém que é um possível comprador do seu produto, do seu celular, do seu perfume, da sua maquiagem. Maquiagem, então, está cheia. Ok? Da sua maquiagem, tá bom? Ah, Léo, mas eu posso usar aquela guia anônima do navegador? Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Porque o site sabe que daquela casa tem alguém com aquele perfil. Ok? Então ele vai mostrar propaganda, é até pior, ele vai mostrar propaganda para todo mundo. Não só para aquela pessoa que era o alvo. E isso porque elas vendem e compartilham dados com as empresas. Então, olha só, pessoal, uma coisa muito importante que vocês têm que ter com tudo na internet. Tudo na internet. As redes sociais não são gratuitas. As redes sociais não são gratuitas. Aí me perguntam, Léo, mas eu não pago nada. Quem disse que você não pagou nada? Você deu a coisa mais preciosa que você tem. Seu tempo. A sua atenção. Só que você não percebeu. Ok? Então, isso é muito sério. Tem aquelas pessoas que chegam a ficar com ansiedade, porque está acabando a bateria do celular.
Está acabando, não nem acabou não, está acabando a bateria do celular. Porque ela vai correr o risco de acabar e ela ficar sem ver as mensagens que vão chegar para elas. Olha só. Eu vou até aproveitar para poder falar com a questão dos pais. Você pai, você mãe, que tem um filho menor de 13 anos, que, como eu falei antes, não deveria ter conta em rede social. Pô, mas Léo, como é que eu vou fazer para falar com meu filho? Bom, tem celular, que a gente chama de dumb phone, que é burro. Tem celular que só recebe chamada. Use ele. É a melhor coisa que você faz. Não quer fazer isso não? Então tá bom. A escola que o seu filho estuda, ela é responsável por seu filho desde a hora em que ele entrou e desde a hora em que ele e até a hora que ele deveria ter saído. Ah, Léo, mas adiantou uma aula, então vai sair mais cedo. A escola continua responsável pelo seu filho até a hora inicialmente programada. Que era lá, 5 horas da tarde, por exemplo. Ela não pode soltar seu filho mais cedo para a rua. Por quê? Porque ela é responsável. Então, você quer saber onde seu filho está? Primeira coisa, não é ligar para ele. Até porque ele pode estar na casa do Zezinho, matando aula, e falar que está na escola. Você quer saber do seu filho, no horário escolar? Liga para a escola. Ela tem um dever legal de saber todas as informações do seu filho durante esse horário. Não precisa, olha o que eu estou falando, não precisa do seu filho ter WhatsApp. Não precisa. Se você quiser liberar para ele, ok, é com você, beleza, mas não precisa. E nós estamos conectados o tempo todo, né? Às vezes, e não poucas vezes, nós estamos conectados em mais de uma rede ao mesmo tempo. Eu estou vendo mensagem, estou vendo foto no Instagram, mas recebo ali uma notificação do WhatsApp, já paro o que eu estava fazendo, vou ver a mensagem, vi, digitei o que tem que digitar, fiz uma selfie, mando de volta, volto para o Instagram. Mas chegou uma notificação do YouTube, vou ver também. E ali o seu tempo vai embora. Ok? E ali o seu tempo vai embora. Com isso, pessoal, nós esquecemos, na verdade, de viver a vida de verdade. Eu queria que um dia alguém fizesse a estatística de quantas panelas de arroz queimaram, porque a gente estava no WhatsApp. Quantos leite... O leite não usa mais o ferver que a gente usava antigamente, né? Do leite de saquinho, né? Antigamente usava o leite de saquinho que tinha de ferver quando chegava em casa. Mas você quer tomar um leite quente, um todinho, hoje está frio, né? Vamos tomar um leitinho quente? Quantos leites não ferveram e esburraram por conta que a pessoa estava lá no TikTok? A gente escuta falar isso, a gente sabe o que acontece, tá bom? Mas por quê? Porque isso está tirando a nossa atenção. A gente está deixando, os jovens, por exemplo, estão deixando de brincar na rua, no condomínio, por exemplo, que mora com segurança, eu estou dando um exemplo com cuidado, onde se tem segurança, porque eles querem ficar no celular. E com isso nem fisicamente se desenvolve. Ok? Nós deixamos nossos filhos, pessoas próximas, porque eu acho que é o seguinte, a nossa responsabilidade não é só com um filho meu, é também com alguém que eu sou responsável por ela. Ok? Com um afilhado, com um sobrinho. Com um sobrinho. Então, assim, a gente é responsável por essas pessoas. E a gente quer o bem delas. Então, mesmo não sendo meu filho, eu vou chegar e vou dar um toque. Teve um dia que a gente foi com os amigos nossos para um sítio. E lá, nós não temos filhos, tá? Mas eu cheguei e falei para todas as crianças, olha, vocês não vão tomar refrigerante. Vocês vão tomar água. Por quê? Porque eu sabia que se deixasse, eles iam tomar só refrigerante durante todo o dia. Ia chegar de noite e ia acontecer o quê? Só dor de cabeça, né? Só açúcar no sangue. E dito e feito, teve uma das crianças que não seguiu esse pedido. E depois as crianças vieram falar comigo. O que aconteceu com ela à noite? 8 horas da noite. Estava morrendo de dor de cabeça. Não tomou água. Não tomou água. Só tomou refrigerante. Entendeu? Então, assim, é um zelo que a gente tem, não é só porque é nosso filho, porque é nosso sobrinho, não. É com todos que estão ao nosso redor.
E também isso em relação à rede social. Mas nós podemos contra-atacar. Nós, usuários, podemos contra-atacar contra tudo isso que nós falamos. Tá? Primeira coisa, desabilitando as notificações. Eu estou falando do seu celular. Desabilitando as notificações de qualquer coisa que não seja realmente necessário. Eu não tenho notificação nenhuma habilitada no meu celular. Primeiro, se você realmente precisa falar comigo, você vai me ligar. Ou vai me ligar, né? É. Léo não atende, Léo não olha a mensagem, Não aí olha. me ligam. E eu explico o porquê disso. Eu trabalho o dia inteiro atendendo o cliente pelo WhatsApp. Então está lá conectado no meu computador. Eu almocei, eu vou almoçar, né? Eu quero um pouquinho de paz. Cheguei em casa, eu coloco o telefone em cima da mesa, eu esqueci o nome, aparador, e lá ele fica. Porque se você precisar falar comigo, você vai me ligar. Você não vai mandar mensagem. Ok? E eu não preciso estar ligado, recebendo notificação de todo mundo o tempo todo. Não preciso. Mas veja bem, ninguém precisa. Ninguém precisa. Nós temos que voltar a essa cultura. Se precisar, liga. Hoje em dia a gente nem paga ligação mais. Né? Vamos falar a verdade, a gente nem paga ligação mais. Então liga. E para com essa coisa de ficar mandando mensagem. Sabe por quê? Porque, primeiro, eu fico ansioso, se eu estou com notificação ativada, eu fico ansioso toda hora olhando para isso aqui, para saber se não tem notificação nova, que olha só, estava ativada a notificação, mas será que eu não deixei passar alguma coisa? Então eu vou ficar olhando o tempo todo. Esquece isso. Esquece. Tá bom? Por saúde mental. Segunda questão, você vai ajudar até o meio ambiente. Nosso padre Robson sempre fala do meio ambiente, do cuidado ao meio ambiente e tudo mais. Você sabe o que mais gasta tempo de bateria do seu telefone? É tela ligada. Pode ser qualquer telefone que seja. O que mais gasta bateria do seu telefone é tela ligada. Então, a cada 5 segundos que você está recebendo ali de notificação, a tela está acendendo para nada. Depois vai acender para nada. E depois vai acender de novo para nada. Você desativar, então, notificação, até faz com que sua bateria dure mais. Sua bateria durando mais, o que vai durar mais, meu amigo? O seu telefone. E você não vai precisar ficar gastando aquele rico dinheirinho suado, comprando um novo telefone a cada 2 anos, por exemplo. Ok? Tem pessoas que só de cortar esse hábito, ela troca de telefone a cada 5 anos. Só de cortar esse hábito de notificação. Ok? Então, até isso tem consequência até no meio ambiente. Por quê? Porque aquele telefone que você trocou, ele vai para onde? Tem coisa ali que não tem como reciclar. E você vai estar só prejudicando o meio ambiente. Então, você reduzir isso aí, você está se ajudando e até mesmo ao meio ambiente. Controlar os horários e tempo de vídeos nas redes, né, online, que é o problema do desenvolvimento da nova geração. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês, que eu já vi, é um erro crasso de muitos pais. Olha, meu filho de 2 anos, olha, meu filho já sabe mexer no celular. O filho dele de 2 anos já sabe mexer no celular. Deixa eu te falar uma coisinha. O sistema operacional do telefone foi feito justamente para uma criança de 2 anos saber mexer no celular. Seu filho não é um gênio porque ele sabe mexer no celular. Ok? E a gente foi até desenvolvendo esse hábito de falar que, nossa, fulano de tal, um bebezinho, já sabe mexer no celular. Já sabe navegar no YouTube, lá no YouTube Kids, né, da vida. Já sabe passar de vídeo. Meu filho, é porque isso foi feito para ele já saber fazer essa troca. Não teve desenvolvimento cognitivo nenhum. E muito pelo contrário. Estatísticas existem de que essa geração que está surgindo agora, que está crescendo agora,
vai ser a primeira geração que vai regredir no tocante a QI, a nível de inteligência, em relação aos pais. Por quê? Porque é tudo muito fácil. É tudo muito fácil. É tudo feito já para eles saberem mexer. Tudo no automático. Ele não tem desenvolvimento nessa parada, tá bom? Mas essa prática do controlar o horário, pelo menos, é uma prática muito boa. E existem programas para isso. Eu não vou falar de programas aqui para não ficar registrado e tudo mais, favorecer o fulano. Mas existem programas de aplicativo de celular que o pai instala, por exemplo, no filho, né, no celular do filho, e aí o pai fica liberando o horário. Né? Você vai fazer seus deveres de casa, e aí de 7 a 8 horas da noite, depois que você já fez o seu dever, você está liberado para acessar a internet. Aí o pai vai lá e libera a internet no celular do pai. Bacana. Muito bom mesmo. Muito melhor do que deixar liberado. Porque deixar liberado você não vai ter controle. Outro ponto importantíssimo, aí agora talvez seja até mais para os adultos, nem tanto para as crianças, mais para os adultos. A gente tem que não ter o hábito de levar o telefone para a cama. Não leve o seu celular para a cama. Primeiro, ele vai atrapalhar o seu sono. Segundo, você, marido e mulher, vai atrapalhar a sua intimidade. Terceiro, se você levar o celular para a cama, eu tenho certeza, quando você acordar, a primeira coisa que você vai procurar é o bendito do telefone de novo. Tenho certeza. Quantos aí estão lá com o telefone na penteadeira? Né? A última coisa, não, vou dormir. Se cobre todinho, mas deixa eu ver se não chegou mensagem. Aí amanhã, no dia seguinte, primeira coisa que faz, deixa eu ver se chegou mensagem. Poxa vida, não precisa disso, pessoal. E dar o exemplo para os filhos e as crianças. Nós, adultos, precisamos dar exemplo para os filhos, né? Para as crianças, para os jovens, para os sobrinhos, para os afilhados. Eu brinco que é Ctrl-C, Ctrl-V. O filho faz aquilo que o pai mostra. O filho faz aquilo que a mãe mostra, né? A filha também. Se ele vê você usando desordenadamente rede social ou telefone, ele vai querer também se achar no direito de usar rede social e telefone a hora que ele quiser. Porque é isso que você está mostrando para ele. Então, vamos tomar uma nota aqui, né, para a gente melhorar nosso convívio, como famílias. Como fazer a nossa amizade na rede social ser melhor, né? Primeira coisa, priorize o diferente. O que é priorizar o diferente? Daqui a pouquinho vai começar a campanha política. Saia da rede social para a campanha política. Se alguém postar algo, não entre na discussão. E vai procurar outra coisa, vai procurar outro lugar. E vai procurar outro lugar. Tem outra forma também de se engajar no diferente. Procure opiniões que são diferentes da sua. Mas não na rede social, porque como comentei já, a rede social não vai te dar opinião diferente. Eu brinco do seguinte, eu assisto a Jovem Pan, e eu assisto mesmo a Jovem Pan, e eu também assisto a Globo News. Eu assisto as duas. Eu estou falando porque são os dois embates hoje, né? A Jovem Pan com as direitas e a Globo News teoricamente com a esquerda. Eu assisto as duas. Eu tenho que saber o que todo mundo está pensando e não o que tal parte do mundo está pensando. Não é assim que a banda toca. Eu tenho que me interessar com a opinião do outro, tá bom? Então não ficar só com a opinião que concorda com a minha. Outro ponto, não repassar tudo. Pessoal, checar dado cansa. Checar se algo é verdade ou mentira cansa. Nós estivemos aqui no ano de 2020, como PASCOM, vários embates, com pessoas que ficavam postando coisas sem pé nem cabeça, e que não tinham
como ser, não é que não era verdade, não tinha como ser verdade. Era só ter um raciocínio lógico. Só que as pessoas compartilhavam. Ah, mas foi fulano que me passou. Não interessa, chegou a mim por você. Foi você que me passou. Você que não teve senso crítico. Você que não teve a capacidade de buscar saber se tal informação era verdade ou não. E isso está errado. Isso está errado. Se eu duvido de algo, eu, no mínimo, guardo para mim. Deixo quieto. Quando eu puder apurar, vou lá, checo, e se for verdade mesmo, eu confirmo. E passo. Mas parar com essa coisa de ficar só passando as coisas. E ainda por cima dando a desculpa. Foi fulano que passou. Por exemplo, né? Foi minha mãe que me passou. Conversa com a sua mãe e fala, olha, tal coisa não era verdade. Ok? Bom, só repassar o essencial. Tá? Tem a ver com o outro, né? Não repassar tudo. Procurar o oposto daquilo que se sabe. Se você quer formar uma opinião. Tá ok? E tem uma coisa que, por exemplo, é você acessar o Google de um computador que não é o seu. Porque o Google, no seu computador, ele vai sempre te dar as respostas que você quer saber. Se você quer formar uma opinião, tenta acessar o Google de um computador diferente, com a conta de outra pessoa. Você vai ver que as informações não vão bater. Porque o Google, por exemplo, direciona as respostas para o seu interesse. Nós temos também a frase ali, que é do... Esqueci do nome, Elaine, do Tiago... Não, do Marco Túlio. Do Marco Túlio. Marco Túlio, ele é o coordenador... Tocou, né? Era o coordenador da PASCOM a nível nacional. E ele escreveu um livro para todos os pasconeiros, que somos nós, agentes da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, em que ele falava uma coisa que é bem verdade. Comunicar, ou seja, falar algo, passar algo adiante, deve ser sempre esperançar. Ou seja, eu devo sempre transmitir coisas boas. Porque aquilo que é ruim, com todo respeito, não merece notícia. Não merece publicidade. Ok? Então, não vou passar. Eu só devo passar aquilo que gera esperança nas pessoas. Não nos render ao algoritmo. Né? Pelo contrário, a gente lutar contra ele. Lembra que o algoritmo vai tentar sempre te mostrar só coisas que você concorda. Tentar fugir disso. Tá bom? Entender que as pessoas têm opiniões diferentes. E, gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu ainda tento levar a Tatiane para ir ver comigo um jogo da Desportiva. Não consigo. Eu ainda tento ver com ela, tipo assim, ela tem determinados tipos de filme que ela gosta mais de ver. Eu gosto de mais outros tipos de filme. Né? Então, assim... O não bater 100% dos gostos, na verdade, no contexto pessoal, isso é maravilhoso. Porque, do contrário, a gente não ia ter notícia para poder falar, a gente não ia ter conversa para falar um com o outro, se todo mundo pensasse igual. Então, viva a diferença. Vamos valorizar isso, vamos conviver com isso. Tá bom? E, principalmente, né, não levar, por favor, quantas famílias deixaram de ser famílias nesses últimos anos. Não leve discussão do virtual para o real. O que está no Facebook, morre no Facebook. O que está não sei aonde, morre não sei aonde. Não leva a discussão do virtual para o real. Não tenta, não puxa nem assunto. Vamos ser família em primeiro lugar. Vamos valorizar aquilo que a gente tem em primeiro lugar. De preferência, na verdade, você nem ter discussão. Né? Nem no virtual, nem no real. E aí nós temos aqui um pouquinho da palavra do nosso pastor, Papa Francisco. Essa fala, esse escrito, na verdade, dele foi na Carta Pedida das Comunicações esse ano, 2024. Tá? Na verdade, ele quer falar sobre inteligência artificial, mas um pouquinho também sobre rede social. Que é no sentido de, antes de mais nada, limpar o terreno das notícias, das leituras catastróficas. Ou seja, parar de falar sobre aquilo que faz mal. Vamos falar do que está bom. Né? A sabedoria do coração, que deixa-se encontrar por quem a busca. E deixa-se ver a quem a ama. Quer dizer, você só vai ver coisa boa se você procurar coisa boa. Se você só procura tristeza,
sinto te mostrar, mas o algoritmo também vai ser muito bom nisso, para só te mostrar tristeza. Ok? Mais umazinha, bem. E com isso a gente finaliza essa parte aqui, né? Mas a gente abre para discussão. Mas antes de finalizar oficialmente, eu queria colocar o seguinte: uma certa ocasião, um certo amigo nosso, que a gente não vai falar o nome, contou um caso dele aqui em Vitória, que a esposa estava viajando e ele precisou entregar uma peça lá na região de Santa Lúcia, perto ali do centro de convenções. Para os adultos, vocês sabem o que tem do outro lado da esquina, ok? Tem uma casa de entretenimento, vamos assim dizer, né? E a esposa dele estava viajando, esse detalhe é importante. Mas ele foi lá entregar a peça que ele tinha vendido, a empresa dele tinha vendido. E quando ele chegou em casa, no histórico dele, porque o Google, dependendo da pessoa, o Google mostra aonde você esteve, né? Dependendo da sua configuração. E aí o Google então mostrou que naquele dia, naquele horário, o Google, a pessoa estava não entregando a peça para o cliente naquela região, mas estava na tal casa de entretenimento. Ele nunca passou lá, nunca passou ali do lado, porque era o endereço. Mas isso mostra como que o algoritmo é brutal. Sabe o que deve ter acontecido? Sabe o que deve ter acontecido? E isso é muito provável, porque isso acontece. Ele passou de carro do lado, porque era a rota dele mesmo, tinha que passar para poder entregar a peça. O celular dele, naquela coisa de ficar buscando Wi-Fi, porque nossos celulares ficam buscando Wi-Fi, não ficam? Encontrou o certo Wi-Fi do certo lugar, ok? E, bom, aí que vem o algoritmo. Ele cruza um homem naquela faixa de idade, naquela região, mesmo que nunca tenha estado, mas deve estar em tal coisa. Só de pegar o nome da rede do Wi-Fi. Porque, sabe aquele mapa do Google que te mostra as ruas de Vitória? Você consegue ver as fachadas da loja, consegue ver aqui a igreja, né? Não é um mapa de cima, não, do satélite, não. Aquele mapa que você vê as ruas, né? O Street View. Não sei se vocês já viram o carro do Google, que de vez em quando, de tempos em tempos, passa aqui em Vitória, sincronizando essas fotos. Uma das coisas que o carro faz é justamente coletar a informação de quais são todas as redes de Wi-Fi que tem exatamente naquele ponto. De forma a facilitar, teoricamente, a vida do usuário, né, para ele poder depois, em certa ocasião, né, saber se sincronizar ali. Mas então, quer dizer, olha como é que a coisa funciona. Poderia ter gerado um problema, graças a Deus não gerou, porque naquela casa a união é firme, é forte, entendeu? Mas funciona. E ele ficou totalmente rendido. Mas eu sei que acontece porque realmente isso faz parte da estratégia do Google de localização das pessoas. Uma delas é por saber o nome do Wi-Fi que tem ali em volta. Tá bom, pessoal? É perigoso. Bom, então, a gente abre para, se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber de alguma coisa. Legislação de 13 anos. Ele está perguntando se a legislação de 13 anos que existe, ela é nacional ou internacional, né? Então, ela é, na verdade, dos Estados Unidos, mas ela é ratificada pela União Europeia, ok? É interessante notar que hoje a União Europeia ela está pioneira e muito à frente dessas questões de cuidado com informação, de proteção da pessoa, tá? Muito mais do que os Estados Unidos, mas primeiro os Estados Unidos, depois a União Europeia, e o Brasil, por ratificar essas outras decisões, tipo, ele não tem própria, mas ele ratifica e também segue.
Tá ok? Lembrando que nós temos aqui no Brasil também a LGPD. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela fala, na verdade, o seguinte: qualquer coisa que eu poste, por exemplo, sobre alguém, eu tenho que ter autorização dessa pessoa. Por exemplo. Tá bom? E é isso. Sim. Dos pais com as próprias redes e o risco de estarem postando situações que colocam os nossos filhos em risco. Foto de escola, fotos de biquíni. Então, essa questão e preocupação também. Sim. Os pais não deveriam... Vou maximizar. Os pais não deveriam ter no seu Facebook... Vou falar uma coisa que vai parecer louca aqui, tá? Mas é verdade. Os pais não deveriam ter foto dos filhos em qualquer situação no Facebook ou em rede social, porque é algo que, eu estou mostrando que meu filho estuda em tal lugar, eu estou mostrando que eu passo férias em tal lugar, e não só isso, a gente tem pessoas aí, sei lá do que da cabeça, que tem problema que ao ver uma foto de criança já sai fazendo coisa errada. Então é minimizar. Um dos motivos pelo qual ser 13 anos é isso. É para só deixar pessoas que realmente vão ter direito a, inclusive, se defender na justiça. Porque uma criança não tem direito a se defender. Contas privadas, tem que ter, principalmente conta privada, jamais conta pública. Quem pode ver minhas fotos? Só meus amigos. Nunca os amigos dos meus amigos. Começa por aí, tá bom? Pessoal, então a gente vai encerrar por aqui. Esperamos que tenhamos ajudado, tá bom? É um tema que a gente já vinha querendo falar há muito tempo sobre isso, com toda a paróquia, de fato. Já tínhamos falado há pouco tempo com o recém-casado sobre isso, mas casou. Como a gente falou, não foi tema da paróquia, foi um tema que veio a nível nacional. E aí casou. Já queríamos falar muito sobre esse tema. Que sejamos todos bons cristãos. Essa é a ideia. Bons cristãos. Tanto no virtual, quanto também, claro, aqui no real. Muito obrigado, pessoal. Agora nós convidamos aqui o Padre Robson, né? Com uma breve palavra. E depois ele vai dar a bênção final para nós aqui. Uma boa noite. Com muita alegria ver este salão com vários rostos, né, de várias idades, as crianças e também pessoas adultas. E agradeço desde já a sua presença. É bom a gente estar juntos. É bom, na fé, também nós demonstrarmos que pertencemos uns aos outros. Nossas crianças, na casa, elas têm a identidade de pertença daquela casa, daquela família. Na fé, pela graça do nosso batismo, nós somos a família de Cristo. A igreja, esta imagem desta família, é também a imagem de casa. É nossa casa. E é bom estarmos juntos. Então, agradeço a sua presença, ter se motivado nesta Semana da Família, desde ontem, o frio lá fora, hoje, melhor aqui dentro, né? E obrigado a Tati Léo e toda a nossa coordenação da Pastoral Familiar, por nos trazer aquilo que, a nível da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica no Brasil, está sendo proposto para a gente refletir durante esta semana que dedicamos uma semana de oração à vocação familiar. O mês de agosto, na Igreja Católica do Brasil, nós celebramos o mês das vocações. Todos somos vocacionados, e é Deus que nos chama a exercermos a nossa vocação. Então, nós iniciamos
a semana de oração pelas vocações ordenadas, diáconos, padres e bispos. Hoje, esta semana, é a vocação familiar. Né? Aqui somos plenos em famílias. A próxima semana é a vocação religiosa. E aí nós temos as irmãs pastorinhas junto conosco aqui na nossa paróquia. E a semana seguinte, concluindo o mês de agosto, mês das vocações, as vocações laicas da igreja. E temos a ênfase às nossas catequistas. Né? E eu creio que a maioria de vocês, pais e mães que estão aqui hoje, vossas crianças fazem catequese aqui. Elas recebem uma instrução à vida religiosa, a esta família que nós chamamos a igreja, que nos confiamos a Cristo, que é para nós caminho, verdade e vida. Então, concluo com esta palavra. É muito importante a gente ter um pouco de ciência, que ciência, sabedoria é dom de Deus, dons do Espírito Santo, mas ter um pouco de ciência da nossa existência na fé, para a gente poder, enquanto ainda estamos no mundo, sabemos nos conduzir, mas como já quem, pela graça do seu batismo, não pertence mais totalmente a este mundo, porque já recebeu a promessa da herança da vida do reino eterno dos céus, reino de Deus. E aí, como que nós vamos então fazer para melhor viver na proximidade com Deus? É neste mundo saber viver bem. E hoje os meios de comunicação de massa, especialmente a questão da internet, né? Uma vez que nós fizemos clique, o mundo mudou, a gente precisa estar muito atento à realidade cristã que nós somos. Precisamos estar muito atento à pessoa de fé que a gente é, para poder corresponder de uma maneira adequada, né, à graça que eu recebo no meu dia a dia em Cristo, que vem de Deus, a graça da vida nova, que em Cristo somos chamados a viver. Uma vida nova, aqui e agora, já contemplando aquilo que há de vir, a promessa da concretude do reino eterno dos céus, reino de amor, de bondade, de paz para todos. Então, obrigado. Né? E vamos ficar atentos na rede social aí, não só o papai, a mamãe, mas você também, filho, filha, crianças, né? Porque a gente nunca sabe quem está do outro lado. Muitas vezes, nossa comunicação na rede social, a gente tem uma interação, não é, Léo e Tati? E tem quem do outro lado? A gente acha que é um alguém, né? Mas não é um alguém, é um robozinho que vai comunicar com você. A inteligência artificial hoje ela já está de tal maneira na frente, né, que comunica conosco como se fosse um de nós. E a gente nunca sabe quem ou o que está por trás disso tudo, né, que quer que a gente veja ou escute o que a gente vê e o que a gente escuta. Quando eu estava fazendo filosofia, muitos anos atrás, assisti um filme, 1964, já ouviram esse filme? Que fala o quê? É o Big Brother. É o que é o mundo hoje. Só que fala de uma situação sociopolítica, numa determinada região, né, que coloca uma questão também das prisões, que todo mundo era observado. É o Big Brother. Isso é mais antigo ainda do que 64, tem filósofos que escreveram, né? E hoje está aí. A gente acha Big Brother só uma questão global de uma rede social, né? E não. Hoje nós vivemos um Big Brother. Todo lugar que a gente vai tem alguém te vendo. Todo lugar que a gente passa, a gente é captado, uma vez que nós temos uma conexão. E isso não vai parar aí. Claro que não. Tecnologia não é ruim.
A tecnologia é boa, mas é como usamos da tecnologia é que então marcaremos um futuro melhor, mais promissor para nós. Então é bom ficarmos atentos, e especialmente o que queremos oferecer a nossos filhos e filhas. Oferecer, portanto, algo bom. Algo bom. Mas a gente sabe que assim é o mundo, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse, né? No mundo, não há só corações bons. O mal é parte também deste mundo. É a perversão da bondade. E há muitos corações maldosos. E às vezes a gente passa despercebido com isso nas redes sociais. A gente passa despercebido com quem nossos filhos e filhas estão interagindo. Pode ser que não sejam tudo bom. Então é importante a gente ser família, amigos, nisso que nós temos como algo que é para também a imagem, né, promissor e bom para nós, mas é importante a gente conhecer e lidar da melhor forma possível com aquilo que hoje nós temos, que nos oferece talvez uma realidade boa de vida. Então, mais uma vez, amanhã, esperamos contar com a presença de todos, né? Quem puder vir, e assim a gente dar continuidade a esta semana, desta conversa, né? Escuta, aprendizado. E uma imagem que me marcou esta semana, de rede social. 2 crianças, 2 adolescentes, vamos assim dizer, né? Um com um celular e outro com um livro. Não sei se vocês viram isso. A com o celular, a reflexão é: mente se divertindo. E a com o livro é: mente se educando. O celular tinha o joguinho. O livro, uma história. O que é que nós queremos? Formar nossos filhos e filhas no divertimento ou educá-los no conhecimento? Então pensa um pouquinho aí, papai, mamãe, você também, filho e filha, criança, né? Quando chega o tempo já de um pouco de entendimento, é sempre bom, né, a gente partilhar esse entendimento.